Bom dia, bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a ler comigo em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Você já escutou a expressão não julgue uma pessoa pela capa? Ou seja, não julgue o livro pela capa, ou seja, não julgue uma pessoa pela sua aparência. Eu estava assistindo um vídeo ontem que um aluno mandou para mim. Um ex-aluno mandou para mim, falando justamente sobre isso. Como um homem rico estava julgando um pobre que estava roubando a sua comida, que na verdade o pobre estava dividindo a sua pizza com o rico. Mas vai muito mais além do que isso. Você percebe que nós somos tendenciosos a julgar as pessoas. Na verdade, não é nem julgar, é condenar a pessoa antes mesmo dela ser julgada, antes mesmo de conhecer. Eu gosto da expressão que nós usamos, que diz: nós só conhecemos a pessoa depois de sentar e comer 1 quilo de sal com ela. Ou seja, isso leva tempo, isso leva conversa. Para nós podermos passar por um quilo de sal, e eu mais ainda, porque eu sou hipertenso, vai levar quase uma eternidade. Porque nós mudamos constantemente. Nós, às vezes, aparecemos ser alguém, mas na verdade nós somos outros. Porque nós temos camadas protetoras. Não é verdade? Quantos de vocês já foram julgados pelas suas atitudes? Já fui julgado, por exemplo, de quando eu estava indo para um lugar fazer um trabalho, fui julgado e condenado dizendo que eu não deveria ir. E quando eu voltei daquele lugar, fui julgado pelas mesmas pessoas em dizer que não deveria voltar. Então, as pessoas mudam, nós mudamos de opiniões, mas ao mesmo tempo nós não temos a paciência de conhecer as pessoas antes nem de julgá-las, de condená-las pelo que elas estão fazendo. Já fiz isso várias vezes. Meus filhos de vez em quando, por que você está... E eu calmamente vou lá e mostro. Nós estamos prontos para julgar, para condenar. E por que nós somos assim? Muitas vezes cremos que Deus age do mesmo jeito sobre a nossa vida. Eu já escutei muitas pessoas virarem para mim e dizer: eu quero me tornar um cristão, mas eu só vou fazer isso quando eu estiver pronto para seguir Deus fielmente 100%. Deixa eu lhe dizer, isso é uma enganação, porque nós nunca vamos conseguir a dedicação 100% para servir a Cristo. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. E eu quero que nesse texto aqui, que você leia de 1 a 11 com calma depois, você vai perceber o seguinte: você vai perceber 3 fatos. Primeiro, que as pessoas estão prontas para condenar e julgar uns aos outros. Nós já falamos sobre isso. O segundo ponto é que
a atitude de Jesus. A atitude de Jesus, ele diz lá em João, capítulo 3, lá para o versículo 17 e 18, ele diz: eu não vim condenar o mundo, mas sim salvá-la. Ele não veio julgar, mas aquele que não crer em Cristo já está julgado. Deixa eu só abrir aqui para vocês e ler corretamente o que ele diz. João 3, versículo 17 diz: portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem não crê é julgado, e quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, meus queridos, nós percebemos que Deus, ele não veio, Cristo Jesus não quer te julgar, ele veio te salvar. Foi o que ele fez com a mulher samaritana, com essa mulher aqui pego em adultério. Ele disse: nem eu tampouco te julgo, mas vá e não peques mais, que é o terceiro ponto. Então vamos parar de julgar. Vamos observar que Jesus não nos julga, mas principalmente, o terceiro ponto, vamos fazer um auto-julgamento sobre a nossa vida, porque Jesus diz: quem tiver a primeira pedra, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Então percebe-se isso, que nós temos que fazer uma autoavaliação sobre a nossa vida. Então, pare de julgar os outros e julgue a si mesmo. Julgue a si mesmo. E assim verás que Cristo veio te salvar. Pense bem nisso hoje, meus queridos. Tenha um bom dia e que Deus vos abençoe. E até o nosso próximo Antes do Café.